Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical com o tema A Universalidade da Obra de Cristo. Vamos estudar um pouco sobre o apóstolo Paulo, que muito bem entendeu este tema sobre a universalidade, né? Ele foi o apóstolo enviado aos gentios para pregar o evangelho aos gentios. Mas quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ele teve duas convicções: a convicção farisaica e a convicção cristã. O que vem ser um fariseu? Qual era a função do fariseu? Né? Qual era a função dessa classe, né? Dessa seita farisaica? A seita farisaica era uma das seitas mais importantes, ou a mais importante do judaísmo. Era uma seita que tinha como finalidade oferecer resistência ao espírito helênico que estava se manifestando entre os judeus, fazendo com que os judeus adotassem costumes da Grécia. Então, tudo aquilo, toda ideia, toda manifestação que surgisse dentro do judaísmo, que pudesse mudar, interferir na lei judaica, que pudesse mudar os costumes dos judeus, que pudesse sair da rotina, que pudesse ser uma heresia, né? Pudesse interferir nos costumes, nas tradições do judaísmo, era combatido pelos judeus. Né? Tudo aquilo que podia interferir. Os judeus, eles eram homens, os fariseus, eles eram homens zelosos, eram homens sérios, eram homens com a mente dominada pela lei, pela Torá. Eram homens tementes a Deus. E tudo aquilo que ameaçava a sua fé, tudo aquilo que ameaçava a sua lei, eles então combatiam. E combatiam mesmo, com força. Eles combatiam mesmo com convicção que eles estavam fazendo certo. E por isso o apóstolo Paulo ele tinha carta aberta para poder perseguir os cristãos, a igreja de Cristo, matar cristãos e prender cristãos. O que ele fazia era legalmente correto, aos olhos dele, aos olhos do judaísmo. Só que em uma dessa investida, indo a caminho de Damasco, Jesus vai ao encontro dele. Jesus se manifesta em forma de luz para o apóstolo Paulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele tem um encontro com Jesus e ali ele vê com a clareza da alma que Jesus não era mais um líder no meio de tantos outros líderes do mundo, mas ele ali reconheceu a soberania de Cristo, ali ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele teve uma conversão imediata. Quando Jesus chama o apóstolo Paulo para pregar aos gentios, Jesus deu ao apóstolo Paulo um ministério, uma visão ministerial já universalizada, que era para ele sair das redondezas do judaísmo, das fronteiras do judaísmo, e pregar aos gentios, aos povos estrangeiros, justamente aqueles que os judeus não se estreitavam, que os judeus não se comunicavam, que os judeus não realmente tinham resistência e não buscavam, não tinham contato, não tinham relacionamento. E Deus manda apóstolo Paulo ir ao encontro dessas pessoas para pregar o evangelho. Ele ia ser o apóstolo dos gentios. Então, o apóstolo Paulo, de imediato, ele entendeu essa universalidade. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele apresenta o ministério dele. E ele diz o seguinte:
Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo de cara faz uma declaração que se ele tivesse que agradar homens, ele teria continuado fariseu. Ele teria continuado na vida que ele estava antes, que antes ele agradava. Ele agradava as tradições do pai dele, agradava a tradição que ele foi educado desde criança. Mas ele disse que agora ele era servo de Cristo. E aí ele continua. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. A convicção dele foi imediata. A conversão dele foi imediata. E a convicção cristã dele, do ministério que Deus deu a ele, de que Jesus deu a ele na viagem de Damasco, no caminho de Damasco, foi imediata. Não consultei nem carne nem sangue. Ele não volta para consultar a sua família, a sua parentela, os seus sacerdotes sobre o que ele deveria fazer. Naquele momento ele teve convicção do ministério e do mistério da obra de Jesus Cristo, da obra salvadora de Jesus Cristo. Ele continua: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Qual a diferença, então, da visão de apóstolo Paulo para agora a visão do apóstolo Pedro? Apóstolo Paulo, ele teve uma visão ampla, universal, do ministério que Deus deu a ele. Teve uma visão imediata, instantânea, imediata, clara, transparente. Ele creu e compreendeu com clareza. Já o apóstolo Pedro e os outros judeus vão ter essa convicção, vão ter este conhecimento de forma gradativa, através de experiências gradativas durante o ministério. Deus trabalha com cada um da forma que Ele quer. A uns Deus dá o discernimento imediato, a outros Deus dá um discernimento paulatino, gradativo. O que importa é que sejamos obedientes, sejamos sérios na obra do Senhor, zelosos na obra do Senhor, tementes ao Senhor, fiéis ao Senhor, fiéis à obra, com o coração zeloso, com o coração apegado. Uma coisa admirável no apóstolo Paulo era a sua seriedade na obra de Deus. Mas vamos ver um pouco do apóstolo Pedro. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 11. Vamos abrir muitas vezes a Bíblia e folhear a palavra de Deus. Vamos abrir em Atos capítulo 11. Versículos de 1 a 4, que diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia
que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lenço que descia do céu e vinha até junto de mim. Vamos parar para analisar aqui. Pedro foi chamado perante a igreja por ter batizado Cornélio, um gentio. Até então, Paulo era o apóstolo dos gentios, tudo bem. Mas aqui, Pedro é chamado, Pedro tem uma visão que diz o seguinte: e ouvi uma voz, e pondo, versículo 6 diz: e pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Deus estava preparando Pedro para se encontrar com Cornélio. Neste mesmo período que Pedro estava tendo essa visão, que Deus estava dando a Pedro essa visão, né, de animais que era para ele comer, e ele estava questionando porque eram animais impuros, ele não podia comer. Deus estava trabalhando no coração de Cornélio. Quem era Cornélio? Atos capítulo 10, versículo 1, diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado que estava ao seu serviço. Bom, Cornélio também tem uma visão. Deus dá uma visão a ele no momento que ele estava orando. Olha a importância da oração. Pedro estava orando quando Deus deu a visão para ele. A visão de um ministério, a visão de algo que ele teria que fazer. Cornélio teve uma visão durante a sua oração. Deus se manifestou a Cornélio durante a oração. Como é importante o momento da oração, do a sós com Deus, do momento de estar com Deus em comunhão, abrindo o nosso coração, depositando nas mãos de Deus todas as nossas dúvidas e queixas, e inseguranças e temores, e ao mesmo tempo agradecendo a Deus por todo o cuidado que o Senhor tem para com todos nós, sem acepção de pessoas. Deus fala com Cornélio e diz a Cornélio que as suas orações e suas esmolas têm subido para a memória de Deus. Deus conhece Cornélio, sabe que é um homem zeloso. E fala para Cornélio mandar homens a Jope, ir lá encontrar
com Pedro. Ir lá encontrar com Pedro. No versículo ele diz o seguinte, no versículo 19 do versículo 10, do capítulo 10, diz o seguinte: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Deus fala para Pedro que 3 homens estavam buscando Pedro, estavam procurando por Pedro, que era para ele descer, ir com aqueles homens, não duvidar. Quem está em comunhão com Deus não duvida, porque Deus fala durante as orações. Deus fala conosco quando estamos em comunhão com o Senhor. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Deus estava enviando Pedro até Cornélio para pregar o evangelho de salvação, para pregar o sacrifício de Jesus na cruz. Há evangelhos, há momentos que nós proporcionamos ou criamos uma situação para evangelismo, para evangelizar. Neste momento aqui, Cornélio, o sedento da palavra, ele é indicado por Deus, ele é direcionado por Deus a chamar Pedro para poder ouvir da palavra de Deus, ouvir mais de Deus, ouvir falar de Jesus, ouvir falar mais de Jesus. Eles apenas queriam que Pedro levasse a palavra de Deus. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Pedro não foi sozinho. Pedro levou testemunhas, Pedro levou pessoas com ele. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Como estava sedento esse homem, sedento, este homem da palavra de Deus. Ele era um homem temente a Deus, mas ele não era um homem temente a Deus sozinho. Ele levava a sua família a ser temente a Deus. E ele convidou seus amigos mais íntimos a ouvir a palavra do Evangelho, a ouvir a palavra de um homem de Deus. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Versículo 26. Versículo 27. E falando com ele, entrou e achou muitos ali, se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós, aqui a gente vai ver a visão de Pedro ainda limitado, mas que Deus começa a trabalhar na vida de Pedro. No versículo 28 diz: e disse: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ele usa a mesma expressão que quando Deus mostrou a ele aquele lençol com animais, quadrúpedes e répteis, e mandou ele matar e comer, e ele falou: Senhor, não posso comer esses animais imundo, comum imundo. E Deus fala: não chame de comum imundo aquilo que Deus abençoou, aquilo que Deus criou. Quando ele tem um encontro com Cornélio, ele está na casa de Cornélio, com a casa repleta de pessoas para ouvir o Evangelho,
ele logo se justifica, dizendo que não era lícito um varão judeu estar na casa de estrangeiro. Pedro, ele ainda não estava tendo uma visão universal da obra de Cristo. Mas nem por isso ele se fechou. Nem por isso ele deixou de ir. Ele foi, ele obedeceu sem duvidar como Deus mandou. E ele obedeceu o chamado. E ali ele falou do amor de Cristo. Ele falou do sacrifício de Cristo. Mas ele ainda, dentro dele, ele estava apreensivo. Porque ele tinha uma tradição judaica que os judeus não podiam estar na casa de gentios, de estrangeiros. Mas ele tinha a sua conversão, o seu ministério, que era anunciar as boas novas. E o que falou mais alto foi o ministério. O que falou mais alto foi o amor à obra de Cristo. E ali Pedro falou. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as suas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. Cornélio também explica a Pedro por que chamou Pedro. Não foi do nada, também foi uma visão, também foi um chamado de Deus. E ali há uma comunhão, há um encontro do mesmo Deus com a mesma visão. Um para pregar o evangelho e o outro que já estava pronto para receber esse evangelho. Não podemos negar, sonegar a palavra de Deus a ninguém. Temos que evangelizar, falar do amor de Deus para as pessoas. Como crerão se não há quem pregue? Precisamos falar, testemunhar sim, mas falar também. Cornélio aqui apresenta para Pedro a visão que ele teve para se justificar por que foi o convite. Porque estava convidando um judeu a estar na casa dele. Isso também é uma forma de Pedro se sentir à vontade, de saber que a visão de Pedro tem em comum com a visão de Cornélio, que Deus deu a Cornélio. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Pedro ali anuncia o evangelho. E ele diz no versículo 44 desse mesmo capítulo, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Todos quantos? Cornélio, toda a sua família e seus amigos mais íntimos, os convidados de Cornélio. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Pedro, então, vai estar agora no capítulo 11, diante da igreja lá dos judeus, dos circuncisos, justificando isso. Por que ele foi ter encontro com Cornélio? Por que ele estava na casa de Cornélio? Quem era Cornélio? E o que aconteceu na casa de Cornélio? Ainda entre os judeus, entre os cristãos judeus, ainda havia uma resistência de ir além das fronteiras. Eles ainda estavam presos
ao tradicionalismo, se é lícito ou não é lícito, que não era lícito estar no meio de estrangeiros. Eles ainda não tinham compreendido com amplitude a obra de Cristo. Eles ainda estavam presos entre eles, conversão entre os judeus. Mas Deus havia mostrado já para o apóstolo Paulo a universalidade da obra, a amplitude do ministério, a amplitude do cristianismo, a universalidade do cristianismo. E agora Deus começa trabalhando com Pedro e automaticamente com os cristãos judeus, para romper a barreira do preconceito, para romper a barreira do medo, da insegurança, do que os outros vão pensar. Nós precisamos aprender isso, a vencer as nossas barreiras, as nossas limitações, de pregar o evangelho sem medo, de viver o evangelho sem medo, sem estar preocupado com o que os outros vão pensar, mas viver de forma zelosa e temente a Deus, com amor à obra, com amor ao sacrifício de Cristo, reconhecendo de fato e de verdade, sentindo de fato e de verdade o amor de Deus para com as pessoas. Quantas pessoas passam pela nossa vida, nós passamos pela rua, né? E nós sabemos que aquela pessoa precisa do evangelho, né? Nós estamos na redondeza, da nossa redondeza, muitas pessoas carentes do evangelho e que precisamos vencer barreiras, precisamos vencer medos. E só vencemos quando temos amor. O amor lança fora todo medo. Creio que esteja faltando nos tempos de hoje é um amor genuíno, um amor verdadeiro. Temos muito amor teórico, temos muita teoria falando sobre amor, mas precisamos pedir a Deus para viver o amor prático, o amor verdadeiro, o amor que nos faz, que nos leva a falar do amor de Deus, a viver a prática do amor de Deus, que é algo gradativo, é dia após dia, é todos os dias, é dentro de casa, que muitas vezes é difícil, na família de pessoas não crentes, não cristãs, na vizinhança, no trabalho, na comunidade, em todo momento, a todo momento, está vivendo esse evangelho, está pregando esse evangelho, a ter uma mente voltada para o evangelho de Cristo, a sermos zelosos, sermos sérios com as coisas de Deus, a fazer as coisas de Deus com amor, não é por compromisso não é por obrigação não, é fazer por amor, porque Jesus morreu por nós por amor, Ele entregou a sua vida por amor, e nós precisamos sentir esse amor e viver esse amor, senão a gente vai ser um fariseu, né? A gente vai ser zeloso, vai ser sério, vai ser convicto de uma lei, mas sem sentir a clareza. A gente vai passar a ser um religioso. E cristianismo não é religião. Cristianismo não é uma seita. Cristianismo é seguir a Cristo. Meus irmãos, há uma diferença entre ser discípulo e ser seguidor. Jesus andava com multidões ao redor dele. Muitos seguiam Jesus. Poucos foram os discípulos. Deus hoje Ele nos chama seguidores de Cristo. Seguidores tem muito. Jesus chama discípulos. Nós temos que saber em que posição eu estou. Eu sou seguidora ou eu sou discípula? O discípulo faz a obra. O discípulo tem a obra no coração. O discípulo aproveita a oportunidade para falar do amor de Deus. O discípulo tem a mente voltada para Cristo a todo momento. Sente o amor de Deus de forma séria e zelosa.
Aquele que segue, apenas segue, crê, mas apenas segue, não se compromete. Não se compromete mesmo. Fica preocupado com o que os outros vão dizer. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, ficam querendo agradar homens. Mas nós, como discípulos do Senhor, nós temos a obrigação de agradar a Deus, de achar graça aos olhos de Deus. Atos capítulo 15. Aprendemos também com Cornélio que Deus, Ele considera as nossas orações um sacrifício que sobe até Ele. Que a prática da oração é uma prática de comunhão com o Senhor. Os judeus oravam de 2 a 3 vezes por dia ao Senhor. E eles tinham essa comunhão, eles têm essa comunhão, que nós precisamos também exercer. Mas nós podemos ver mais adiante, como eu disse, Deus estava trabalhando, começou a trabalhar paulatinamente na vida dos cristãos judeus sobre essa amplitude do Evangelho de Cristo, sobre essa abertura do Evangelho para os gentios. E que essa abertura com os apóstolos, com os cristãos judeus, os judeus cristãos, estava sendo um aprendizado dia após dia, um aprendizado paulatino, porque eles precisavam vencer barreiras dentro dele. E quando Pedro vence essa barreira, né, que ele apresenta a igreja aos circuncidados, né, aos judeus cristãos da igreja, e justifica por que ele estava na casa de Cornélio, depois que ele supera esta barreira, surge uma outra barreira. Na nossa vida cristã, surgem também muitas barreiras, que precisamos também vencer dia após dia. Barreiras que vão surgindo, que precisamos vencer com oração, vencer com a leitura da palavra, para Deus nos dar força dia após dia e sairmos vitoriosos e abençoados e abençoadores. No capítulo 15 de Atos, nós vamos ver outra barreira que surgiu, né? Outra questão que surge neste novo cenário do cristianismo, nessa nova experiência dos cristãos judeus, e que ainda estava, né, precisava ser trabalhado, precisava ser conhecido, trabalhado, esclarecido, para ser liberto, ser disseminado qualquer dúvida, né? E as coisas vão acontecendo, e com temor a Deus e com comunhão e com discernimento da palavra, as coisas vão sendo esclarecidas. No capítulo 15, versículo 1 e 2, diz o seguinte: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Um grupo desceu e ensinava aos gentios que eles tinham que se circuncidar para serem salvos. Como se a graça de Cristo, o sacrifício de Jesus, não fosse suficiente. Estavam ensinando algo errado. Estavam querendo juntar a graça de Cristo com a lei mosaica. Estavam querendo juntar, mesclar ideias, mesclar tradições para fazer um bloco, como se fosse um bloco de salvação, uma mistura para fortalecer, como tivesse que o cristianismo precisasse ser mais fortalecido. Sabe o que aparece nos dias de hoje? É como se a graça de Cristo fosse tão pouco, ou fosse pouco, e a pessoa precisasse ainda guardar
alguma coisa para, junto com a salvação de Jesus Cristo, merecer a salvação. É como se fosse junto com a salvação de Cristo, precisasse fazer mais alguma coisa para então a salvação ser completa. É isso que aqueles homens estavam dizendo, que os gentios precisavam se circuncidar como judeus para serem salvos. Mas ninguém havia dito isso para eles. Ninguém havia mandado esses judeus irem até os gentios para falar isso. Uma heresia, uma pregação errada, um evangelho errado. Quantas vezes nós ouvimos isso? Por muitos lugares. Quando ligamos a televisão, ouvimos usar o nome de Jesus e pregar coisas que não estão na Bíblia. E vemos muitas pessoas ouvindo e acreditando em heresias, confiando em heresias, porque não conhecem a palavra, a verdade da palavra. No versículo 2 diz: tendo tido Paulo e Barnabé não apenas pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Paulo e Barnabé então vão para Jerusalém para questionar que desceram os judeus pregando uma coisa que não era verdade, cobrando dos gentios uma coisa que não era verdade, uma lei que não era verdade. Paulo era um homem muito sério, muito zeloso, muito correto com as coisas de Deus. Então ele vai a Jerusalém e ele leva aquela questão aos apóstolos e aos anciãos. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram com grande coisa Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Começou a haver ali uma contenda. Uma contenda por quê? Imposição de ideias. Quando nós desviamos o nosso olhar, por pequeno que seja, tiramos o nosso foco da palavra de Deus, por pequeno que seja, pelo ângulo menor que seja, o inimigo trabalha. E naquele momento houve uma mudança de foco. Alguém quis minar o evangelho, levando um outro evangelho, um falso evangelho, para incomodar os gentios, incomodar a fé daqueles gentios. E havendo grande contenda, versículo 7 diz, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes. A questão da circuncisão foi algo tão forte dentro daquela comunidade, que não foi pequena contenda, a ponto de Paulo e Barnabé ir até Jerusalém levar a questão aos anciãos, levar a questão aos apóstolos, para saber quem mandou descer um judeu e pregar algo que não era, de fato, a verdade. Pedro, então, levantando, havendo aquela contenda, aquela discussão entre eles, né, da imposição de uma palavra maldita,
mal falada, mal pregada, né? Pedro diz: varões e irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou. Pedro, com a autoridade do Espírito, bota um ponto final. Bota realmente um ponto final nessa questão da circuncisão que estava tendo, que estava incomodando, que estava influenciando os gentios, que estava incomodando os gentios. Alguém pregando não só o Evangelho de Cristo, resolveu acrescentar algo que Deus não mandou, algo que não era para ser feito. E aquela multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. No versículo 17 diz: para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento algum. Parece-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aqui Tiago apresenta, aqui Simão apresenta que não houve nenhum mandamento dado pelos anciãos de Jerusalém para que pudessem fazer a circuncisão, aquilo que estava sendo imposto e que estavam transtornando a alma daqueles cristãos gentílicos.
Temos que ter discernimento do que tem sido pregado. Temos que ter conhecimento da palavra de Deus, para não ser imposto a nós algo que não está na Bíblia e nem impor a ninguém aquilo que não está na Bíblia. Precisamos pregar a palavra da verdade com verdade. Paulo ele era muito consciente, Pedro também, os apóstolos também. Eles levavam a obra de Cristo de forma séria, mas sempre existe e sempre existirá pessoas, situações que vão querer minar o Evangelho, vão querer mudar a rota do Evangelho, vão querer influenciar, humanamente falando, o Evangelho, ou os crentes, para poder mudar, para poder ser politicamente correto. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O cristão, o discípulo de Jesus, ele tem que ser agradável a Deus e não aos homens, como o apóstolo Paulo falou. Portanto, o discípulo de Jesus, ele tem que ser cristão. Ele não tem que ser politicamente correto. Ele não tem que falar o que é agradável às pessoas. Ele não tem que falar o que não vai magoar as pessoas ou falar de forma com medo de magoar. Nós temos que falar com amor, com temperança, né? Com sabedoria, mas falar a verdade. Falar do amor de Deus, falar da justiça de Deus, falar da necessidade que nós temos de ter Deus como nosso Salvador. Não podemos ser politicamente corretos. Precisamos aprender a falar, a pregar, sairmos do testemunho, só do testemunho, e pregar, falar do Evangelho. Essa parte da circuncisão foi trabalhado e foi superado neste momento. Né? Outras situações surgiram, muitas outras situações foram surgindo ao longo do cristianismo. Muitas situações de perseguição, né? de conflito, de contenda dentro da igreja, né? Que foi surgindo por falta de conhecimento, por falta mesmo. E o povo de Deus foi trabalhando, foi conhecendo mais a Deus e foi amadurecendo. Nós hoje passamos também por situações assim, de repente de contendas dentro da igreja, de maus entendidos dentro da igreja, por conhecer pouco a palavra de Deus, por ouvir dizer da palavra de Deus, mas de não ler de fato, de não estudar, não conhecer Deus individualmente. Não é só estar pronto a ouvir um pregador, mas ouvir o Espírito Santo de Deus no seu a sós com Deus, no nosso a sós com Deus. É preciso haver essa intimidade, essa comunhão do dia após dia, de orar ao Senhor, pedir a Deus discernimento e buscar, para que possamos aprender, para quando houver os viés da vida, vier situações que vão penetrar na congregação dos santos, vão infiltrar na igreja, o cristão está firme e saber a palavra que é de Deus e a palavra que não veio de Deus. Mas se eu não estudo, se eu não leio, se eu não busco, se eu não estou com o meu espírito contrito e quebrantado diante de Deus, em oração, em comunhão, como eu vou ter esse discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus? A televisão prega muita coisa errada.
muitas pregações usando o nome de Deus de forma errada. E tem muita gente crendo. Precisamos conhecer, meus irmãos, para não sermos iludidos e para sermos uma luz para esclarecer para essas pessoas que não conhecem, que querem conhecer. Quantas pessoas estão sendo chamadas como Pedro, né? Quantos Cornélios na vida estão chamando crentes para poder explicar alguma coisa que está na Bíblia, né? Alguma coisa sobre o Evangelho. Nós precisamos estar preparados para poder explicar. Não é explicar teologia, não. Não é explicar escatologia, não. Não é explicar arqueologia, geologia, não. É falar do amor de Deus, falar das promessas de Deus, falar da salvação de Jesus Cristo, falar da justiça, falar de pecado, falar de arrependimento. Se não houver arrependimento, não há salvação. E falar de pecado dói, falar de pecado machuca, porque a gente só quer falar e só quer ouvir coisas boas. Mas o pecado, ele nos confronta do que a gente tem dentro da gente, que é pecado, que é maus pensamentos, que entristece Deus e nos afasta de Deus. Precisamos ser zelosos, fervorosos, sérios na comunhão com o Senhor e na comunhão com os irmãos. Em Gálatas capítulo 5, no versículos 1 e 6, diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo era convicto. Paulo, homem, ele era um cara convicto. Olha que tinha sido um fariseu. O cara sai de um extremo e vai para outro extremo. Ele sai de um extremo farisaico, radical, mas temente a Deus, mas radical, a ponto de matar, mandar matar, perseguir, e vai para o outro extremo, temente a Deus, de morrer, de dar a vida dele, de morrer pelo Evangelho. Um homem convicto da obra de Deus, um homem convicto do amor. E aqui ele fala que aquele que se deixa circuncidar, Cristo de nada aproveita. Que a salvação é pela graça, não é pela obra. Se é pela graça, não precisava mais de circuncisão. Não precisava de mais sacrifício. Não precisava de mais testemunho, de outras situações para confirmar a obra de Cristo. Cristo por si só já confirma a obra dele. O Espírito Santo por si só já preenche, já confirma a obra dele em nossa mente, em nosso coração. É uma experiência vertical de Deus para dentro de nós. Todo aquele que tem uma experiência com Jesus, uma experiência genuína, verdadeira, ele sabe que é uma experiência que vem do alto. Não vem das circunstâncias, não vem das pessoas. Vem de Deus. E por isso ninguém tira, ninguém bota dúvida, nada bota dúvida em um coração convertido ao Senhor. Porque é Deus quem converte. É Jesus quem convence, que converte. É o Espírito Santo que convence, que liberta. E aí, apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, versículo 3, diz: E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. O apóstolo Paulo estava ensinando que todos aqueles que estavam vivendo ainda debaixo da lei,
é porque não estava na graça de Cristo. Que todo aquele que achava que tinha que circuncidar, essa questão da circuncisão foi uma polêmica entre os judeus cristãos. Foi uma polêmica, não foi algo simples e fácil de ter sido resolvido. Paulo contestou e Paulo argumentou. E ele era enfático em dizer que aquele que está na lei, vivendo ainda pela lei, decaído estava da graça, não estava em Cristo. Como se Cristo não tivesse sido suficiente para aquela pessoa. E aí ele diz, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Apóstolo Paulo não ficava em cima do muro. Apóstolo Paulo não sonegava a palavra, não sonegava a verdade. Apóstolo Paulo falava sobre pecado. E apóstolo Paulo ele era contundente naquilo que ele cria. E o que ele cria era verdade, era a obra de Jesus, era a obra de Deus. E ele falou bem claro que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tinha virtude alguma, mas a virtude era a fé que opera o amor. Será que existe alguma coisa nos tempos atuais que nos leva a perder a fé em Jesus Cristo? Alguma coisa que nos permite ainda estar dentro da igreja, nos permite assistir culto, participar do culto, mas que nos impede de sermos verdadeiros adoradores? Será que existe em nosso meio alguma mazela, alguma interrogação, alguma incerteza, alguma falta de conhecimento que nos traz insegurança, que não nos dá confiança que Jesus Cristo realmente me salvou, que Jesus Cristo realmente perdoa todo e qualquer pecado? Será que existe no meio cristão ainda pessoas que não crê totalmente na obra de Deus, no poder de Deus? O que você tem dentro de você? O que você crê da obra de Deus? Faça uma introspectiva. Você crê verdadeiramente na palavra de Deus? Eu acho muito perigoso quando eu encontro crentes que questionam a Bíblia. A palavra de Deus, meus irmãos, não é para ser questionado. Na minha visão, não é para ser questionado. É para ser crido, vivido e compreendido aquilo que Deus nos dá a compreensão para compreender. Não se questiona Deus. Não se questiona os porquês de Deus. Precisamos ter um coração submisso. Mas até para sermos submissos, precisamos conhecer a obra de Deus. Até para sermos contritos e quebrantados diante de Deus, nós precisamos conhecer a Deus, para saber quem é o nosso Deus, diante de quem nós estamos nos curvando e entregando toda a nossa confiança. E nós sabemos que o nosso Deus é o único Deus, não existe outro.
Jesus não é mais um líder espiritual. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Pai da eternidade. Ele é o Todo-Poderoso. Se temos essa convicção, não temos que temer mal algum, porque Deus tudo faz. O querer e o operar está nas mãos dele. Precisamos aprender a ser submissos, agradecidos. Mas voltando aqui, o apóstolo Paulo ele era muito enfático e ele falava sobre isso. Ele falava das verdades de Deus. E a pregação de Paulo, quando ele diz que o evangelho é para todos, ele vai lá e escreve aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 3, nos versículos de 9 a 12, ele diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. No início aqui, no versículo 9, olha, ele fala, pois que somos nós mais excelentes? Paulo pergunta, somos nós mais excelentes? Somos nós melhores do que os outros? De maneira alguma. O apóstolo Paulo mostra que todos nós somos pecadores. Nós e eles. Todos, a humanidade toda é pecadora. E que precisamos do amor de Deus todos os dias. Há um livro de Max Lucado que ele usa a expressão preciso de ti. Neste livro, toda palavra, toda poesia que ele bota no livro, né, que ele escreve, ele termina com uma oração dizendo, preciso de ti, Senhor. Precisamos falar para Deus todos os dias isso, Senhor, preciso de ti. Porque somos pecadores, continuamos pecadores, não deixamos de ser pecadores. E apóstolo Paulo aqui, na carta aos Romanos, capítulo 3, ele é bem contundente quando ele diz, não há um justo, nenhum sequer. Por isso que a obra é pela graça, não é pela obra. Não é pela obra para que ninguém se glorie. Não tem ninguém bom, somos todos pecadores. Temos o costume de dizer, mas fulano é tão justo, fulano é tão bom, só precisava aceitar Jesus. Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Pelo nosso pecado, pelo pecado da humanidade, ninguém busca a Deus, ninguém tem condição de ir a Deus. Nós temos o livre acesso através de Jesus Cristo, unicamente através de Jesus Cristo. E no versículo 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Só podemos estar com o Pai, voltar para a casa do Pai, quando nos entregamos a Jesus, como nos arrependemos e confessamos o nosso pecado ao Senhor. A pregação de apóstolo Paulo era sobre pecado. A pregação de apóstolo Paulo era sobre arrependimento,
Arrependei-vos e crede. A pregação de apóstolo Paulo era mostrar o erro e dizer que tinha que mudar de atitude, tinha que se converter, tinha que entregar o caminho ao Senhor e recomeçar, começar de novo, começar agora pela graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos por meio da fé dada por Deus. Não vem de vós, não vem de mim. É dom de Deus. A fé salvadora é a fé dada por Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das boas ações para que ninguém bata no peito e pode dizer: eu fiz, eu consegui. Para que ninguém se julgue bom, digno de estar diante do Pai, de estar diante de Deus. Jesus nos faz dignos, nos faz co-herdeiros com Ele, pela graça dEle, pela fé nele, por causa do sacrifício que Ele fez de morrer na cruz por nós. Nós, por nós mesmos, nós não temos essa condição em momento algum. Não pode haver no meio cristão, no espírito do cristão, um espírito de autossuficiência. O cristão, ele não pode ser autossuficiente. Ele tem que ser humilde. De dizer para Deus: Senhor, preciso de Ti todos os dias. Sem Ti não faço nada. O que tenho, o que sou, é dado por Ti. É por Ti e para Ti. Precisamos ter de fato, de verdade, a mente e o coração quebrantado diante do Senhor, para sermos discípulos de Jesus e não apenas seguidores. Seguidores tem muitos dizendo que seguem Jesus, mas que não abrem da sua vida no mundo, não abre mão do seu eu, não abre mão dos seus projetos, não abre mão dos seus ideais financeiros. Jesus tem que ser maior na nossa vida. Precisamos nos converter, nos consagrar, pedir a Deus para nos avivar dia após dia. A luta do cristão não é fácil, meus irmãos, vocês sabem disso. A luta do cristão não é fácil. O cristão, ele tem luta, ele tem desafios. O cristão, ele tem afronta. Por isso temos que estar firmes na rocha, firmados na palavra, firmados na fé em Jesus Cristo. Para quando vierem as tormentas da vida, as críticas, as afrontas, a gente está firmado no Senhor e temos o que responder com mansidão e amor e segurança sobre a pessoa de quem a gente adora, sobre o Deus de quem a gente adora e se curva. Que Deus nos abençoe no estudo desta manhã e que possamos ser cristãos apegados a Deus, em comunhão com os irmãos. Que possamos ser cristãos com mais oração, com mais intercessão, com mais fé, crendo verdadeiramente nas promessas do Senhor. Porque as promessas do Senhor não são poesias. As promessas do Senhor não são conversas
para adoçar a nossa boca, não. As promessas do Senhor são verdades vivas que se cumprem. Deus é fiel, mesmo a gente sendo infiel. Ele cumpre a sua palavra. Que sejamos fiéis, achados fiéis pelo Senhor, sempre firmados na comunhão com o Senhor, sempre firmados na oração, na comunhão, na pregação da palavra, para que possamos ser enriquecidos por Deus no Espírito e possamos ser instrumentos para enriquecer aqueles que nos cercam, aqueles que convivem com a gente, aqueles que nos conhecem. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer a cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém.